Birras da Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras Com. Os Birras Cons são uns episódios especiais que os Birras de Mãe têm, em que convidamos pessoas que admiramos para descobrir como é que foi a parentalidade que receberam, como é que foi a adolescência, para saber o que é que as tornou quem são hoje em dia. E hoje a nossa convidada é muito especial. A mãe tem uma história para nos contar como é que se conheceram. Eu posso começar por explicar que eu conheci a Patrícia Teixeira de Abreu através da dislexia. Ou seja, eu fui diagnosticada nos anos 60, mal ou bem, como disléxica, e um dia encontrei este blog fantástico chamado Dislexia Day by Day, dia a dia, e comecei a olhar e a ler e a dizer, estão a falar sobre mim, estão a escrever sobre mim, e depois falámos, eu e a Patrícia fez uma entrevista sobre como é que no fundo um disléxico acabava em escritor e em jornalista, e eu continuei sempre a seguir a Patrícia e a seguir o trabalho dela, que foi extraordinário, mas agora continua, exato. Então, a Patrícia é formada em Economia pelo ISEG e tem uma experiência de mais de 20 anos em liderança financeira em multinacionais, até que recebeu o diagnóstico da Francisca, uma das suas filhas, e descobriu este mundo da dislexia. E com ele nós, a sociedade, ganhámos uma mãe extraordinária que lutou para perceber melhor as dificuldades da sua filha, para ajudar, mas depois para ajudar mais do que a sua filha e todas as outras crianças. Por isso, muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui connosco. Muito obrigada obrigada Ana e obrigada Isabel por este convite, que me deixa assim um bocadinho nervosa, não é? A perceber onde é que vem estes nervos, nós somos tão simpáticas. É verdade. Não, estou a brincar. Mas é um prazer aqui, tê-la aqui connosco, e nós costumamos começar com esta pergunta, que é: que tipo de parentalidade é que lhe calhou em sorte? Olha, eu tive muita sorte, porque eu tive uma parentalidade muito, na minha opinião e na minha perspectiva, muito feliz e muito tranquila. Portanto, tive uma infância muito boa, com uns pais bastante presentes, uma família bastante tradicional também, com o que isso tem de bom e o que é que isso tem de mais desafiante. Mas foi uma infância muito feliz, portanto, muito baseada na confiança. Isso foi uma coisa muito boa. Sim. Que eu também tentei trazer para a minha vida e para a minha experiência também enquanto mãe, porque acho que funcionou muito bem. Exato. Patrícia tem irmãos, irmãs? Sim, nós temos uma família muito grande. Eu sou a mais velha de 5 irmãos. Que giro. E pronto, e os meus pais também têm muitos irmãos, portanto sempre foi assim uma família de tribo. Exatamente, de tribo, com muitos primos, tios, confusão, portanto... O caos. O caos, exatamente. E ainda por cima a irmã mais velha, não é? Sim. Tem os seus desafios. Sim, lidei um bocadinho com o tema do exemplo, que foi uma coisa que me deixou algumas marcas, no sentido de, e se calhar há bocadinho estávamos a falar, Isabel, sobre a perfeição e sobre o perfeccionismo, e às vezes isso é uma coisa que... Mas sentia essa pressão dos seus pais ou era autoimposta? Eu acho esta coisa do tens que ser o exemplo, tens que ser o exemplo, não é? Era um bocadinho, vinha também dos meus pais, vinha muito dos meus pais, mas depois acaba por ser um bocadinho também nosso, não é? Acabamos por crescer nesse Mas depois, por outro lado, está-se a desbravar as primeiras lutas com pais que também não têm muita experiência, não é? O Eduardo Sá costumava dizer que se devia começar sempre pelo segundo filho. e é verdade, o primeiro leva um embate todo das nossas inseguranças como pais, não é? Dos nossos medos. Sim. Mas sente que como mãe, com a sua primeira filha, tentou que ela não tivesse tanto essa exigência com as irmãs mais novas, ou não? Eu acho que nós tentamos sempre trazer para a maternidade as coisas boas que tivemos da nossa infância e também aquilo que eu não quero fazer isto com os meus filhos. Exato. E uma das coisas que eu pensei foi, eu não quero dizer, vocês, tu tens que ser o exemplo. Exato. E portanto isso foi uma coisa que eu tentei não trazer para a minha realidade. Agora concordo plenamente, eu acho que nós devíamos começar, nem era pelo segundo, era pelo terceiro filho. Aí é que começa
a ficar, aí é que começa a ficar mais relaxado, não é? Totalmente. Mas e como é que foi a sua, quer dizer, a sua entrada na escola? Como é que foi para si a experiência de escola? Foi super tranquila, não tive assim nada que me marcasse profundamente. Tinha uma amiga desde o ano e meio, que éramos assim vizinhas, e portanto fomos as duas para a escola e fizemos quase a escolaridade toda juntas, e portanto nem tive aquela coisa de vou para uma escola sozinha que não conheço ninguém. Exato. Portanto foi muito tranquila, tenho boas recordações da escola. E as suas irmãs, são todas irmãs? São 3 irmãs e um irmão. E um irmão, sim. Coitadinho, ali no meio de tanta girl power. E andaram todos na mesma escola? Também. E andámos todos na mesma escola, em alturas diferentes. Exato. Não sei se todos, porque a mais nova, acho que na altura já não foi para o mesmo sítio que nós. Mas pronto, era assim aquela confusão. Minha mãe ia-nos buscar à escola, tinha um mini pequenino, então era toda a gente dentro do carro. Noutro tempo. Não havia cá cadeirinhas. Exato, cadeirinhas, nem cintos, exato, nem essas coisas todas. E então, e depois na adolescência, como é que sente que os seus pais geriram esta questão de começar a sair à noite, os limites? Foi difícil? Eu acho que eu fui uma sortuda, também porque eu também acho que não me aventurava extraordinariamente nessa altura. Mas sempre foi uma gestão muito na base da confiança e, portanto, eu confio em ti e tu tens a liberdade a sair, e muitas vezes até ficava em casa a passar o fim de semana, porque os meus pais, nós íamos sempre para a casa dos meus avós e, portanto, naquela altura em que já se começa a sair e etc, havia essa confiança. E, portanto, não tive grandes temas, nem grandes zangas, nem nada disso. Foi tranquilo. Como estávamos a falar há bocadinho, quando passamos a ser mães, temos esta ideia de oposição. O que era aquelas coisas que dizia que não ia fazer, mas que acabou por fazer? Aquelas frases que a pessoa diz, não, eu não vou dizer isto, eu não vou dizer isto, e depois acaba sempre por cair. Revê-se em algumas das coisas de mãe que tentou evitar. Sim, algumas coisas sim. Por exemplo, o tema do exemplo foi uma coisa que eu disse, eu não quero fazer isto, e realmente não trouxe. Essa foi firme. Conquista, check. Check, exatamente. Mas o não é não. Não porque acabou a conversa, esse tipo às vezes de interjeições que tinha com os meus pais, que eu dizia, eu vou ser muito mais chill. E acho que até sou, mas acho que isto é tudo uma mistura de vários contextos, não é? De várias formas de agir. E depois, sobretudo, que a relação com os filhos, quer dizer, com 3 filhos é mesmo diferente, porque eles são diferentes. Por isso, aquilo que eles pedem de nós e aquilo, como põem os dedos nas nossas feridas, como nos fazem perder a cabeça, etc., varia muito de filho para filho. Há uns que, de facto, nos provocam menos, há outros que basta abrirem a boca. Sim, o temperamento deles é... Sim, exatamente, é muito... Então, e depois, como é que decidiu o curso que queria, a área? Como é que foi essa descoberta? Eu acho que foi um bocadinho por exclusão de partes. E naquela altura estamos na adolescência, não é? Que fazemos mais ou menos o que é que o grupo faz, e portanto houve ali algumas influências também, mas na verdade eu tinha muito mais queda para a parte da matemática e dos números, etc., do que propriamente para humanidades, e por isso foi essa a escolha. Pensava na altura, agora... mal sabia as voltas que a vida ia dar. Escreve tão bem que não... Sim, a humanidade estava a chamar por si também. E então fez o curso no ISEG? Fiz o curso no ISEG de Economia e disse assim, bem, área financeira nunca na vida, bancos e seguradoras nem pensar. Isso correu bem. Correu, foi tudo ao contrário. Mas depois veio a grande revolução com a maternidade. Sentiu logo, ou continuou a trabalhar muito, ou quando nasceram os seus filhos? Porque muitas vezes muitas mães passam por, quando têm este impacto da maternidade, sentem logo que alguma coisa vai ter que mudar na nossa vida, no trabalho. Como é que foi para si? Foi muito intensa a primeira experiência de maternidade com a Maria. Não senti uma grande diferença a nível de gestão, ou seja, claro que um filho implica gerir as coisas de uma forma um bocadinho diferente,
mas acho que não teve aquele choque. Sim, logisticamente. Sim, exatamente. Até porque eu acho, estou a sentir a pergunta também para mim, quando se cresce em famílias grandes, isso é o maior. As crianças são para integrar no dia a dia, não são um projeto, no sentido que hoje em dia a vossa geração faz. É uma coisa que ia acontecer, como tínhamos sobrinhos, agora temos filhos, claro que é diferente, são nossos, estão a nossa responsabilidade, mas a logística não é propriamente... não é Sim. A pessoa já está habituada a gerir muita coisa e muita confusão, não é? Por isso é mais um. Mas houve desafios. Claro que sim, claro que sim. Ainda para mais, os meus pais não vivem em Lisboa, portanto sentia aquela coisa de, bem, agora está doente e agora quem é que vai faltar ao trabalho? Portanto, tinha esses desafios todos. Depois é que acabei por ter muita ajuda dos meus irmãos mais novos que entretanto estavam a estudar em Lisboa. Lá vinha a minha mãe às vezes para tomar conta das miúdas quando estavam doentes, mas que se fez bem, com os desafios normais da gestão de uma casa com filhos, não é? E a trabalhar também, exato. E depois, quando é que surgiu então esta revolução da dislexia? Como é que a dislexia veio baralhar os seus números para letras? A Patrícia escreveu no livro, e que eu recomendo a toda a gente que tem interesse sobre estes assuntos, que se chama Dislexia Day by Day, Dia a Dia, e que eu fiz o prefácio, porque depois... Não, é só para explicar que sou parte interessada, porque o livro me interessou. E a Patrícia começa por dizer que um mês antes do Natal, não é? Recebeu este presente de Natal, que foi o diagnóstico de que a filha mais nova tinha dislexia. Foi Sim, assim, foi para mim uma coisa surpreendente, porque as minhas filhas mais velhas, excelentes alunas, eu, como estava a dizer há bocadinho, tentei ser uma mãe muito mais chill, não é? E portanto pensei, a Francisca foi para a escola e era uma miúda muito alegre e começou a perder um bocadinho o brilho, mas eu pensei, está-se a adaptar, uma escola nova, agora tem o tempo para se adaptar aqui a estas aprendizagens, essas coisas todas. E, portanto, não dei uma grande importância. E quando ela começou a aparecer com insuficientes, é que fiquei um bocadinho, mas há aqui qualquer coisa que não está bem. E daí, às conversas com a professora e até ao diagnóstico, foi relativamente rápido, foi no início do 2º ano. E eu estava longíssimo do que era isto da dislexia, achava que é uma troca de letras, portanto não deve ser assim muito difícil exato. de integrar, mas na realidade senti como um grande, grande desafio. Sobretudo porque eu lembro-me que escreveu que quando abriu a caixa, no sentido de abrir no fundo a sua filha e olhar para ela, percebeu que a Francisca estava com a autoestima em baixo, que tinha pouca confiança nela própria, portanto não é só descobrir que há aqui um problema de ortografia ou académico, é descobrir que, como aliás falámos, quando falámos na entrevista, a escola é um sítio onde é suposto saber ler e escrever e tudo... Toda a valorização é por aí. Quando a pessoa falha naquilo que toda a gente parece fazer bem e nós não fazemos com bem, relativa facilidade. Por muito que tentem dourar a pílula, desde que a pessoa seja minimamente inteligente, percebe e, portanto, a autoestima obviamente baixa, não é? Eu acho que a autoestima foi o primeiro sinal, foi aquilo que me fez mais despertar relativamente à Francisca e este brilho que ela ia perdendo com esta entrada na primária, que às vezes nós pais desvalorizamos um bocadinho, não é? Mas é um sinal importante, que é... Não gosto muito, já não gosto muito de estar na escola, é ler ou fazer os trabalhos de casa. Claro que para os miúdos é sempre difícil, mas para estes miúdos é muitíssimo mais difícil e começam a arranjar estratégias, ou vai-me a barriga, ou não quero arranjar uma estratégia para não ler na turma. E, portanto, esta autoestima eu acho que para mim, pelo menos, foi um dos primeiros sinais. Até porque nós queremos é que eles sejam felizes, não é? Exatamente, tudo, exatamente. Não é? E eles próprios querem também, não é? Querem muito saber, por isso há aqui um mismatch entre aquilo que eles começam-se a evitar e a sentir esta frustração. Se olharmos com atenção vemos que não é uma questão de preguiça, não é? Porque eles querem, portanto há aqui uma frustração de querer muito e não conseguir. E quando é que começou o blog? Como é que este projeto, como é que...
Não, mas eu quero antes saber que a Patrícia nos explique, porque eu, sendo disléxica há 66 anos, não sei ainda bem o que é dislexia. Pois exatamente, por ser disléxica, lê a definição 20 vezes e não fica. Exatamente. Está bem, está certo. Então vamos ver se agora fica. Então eu vou dar a minha perspectiva, não é? Numa lógica ao nosso nível, que pelo menos eu senti muito esta falta quando a Francisca foi diagnosticada, que é isso que a Isabel estava a dizer, que é lemos estas definições e depois aquilo parece que é difícil de integrar, mas de uma forma muito, muito simples. É uma dificuldade em ler e escrever, que muitas vezes tem impacto na memorização pelo excesso de carga que isto provoca, este esforço para ler, enquanto que noutras crianças com idade igual e com o mesmo tipo de estímulos, ou seja, na escola, não é? Há uma diferença grande e, portanto, esta dislexia é no fundo caracterizada por uma diferença em relação aos pares para as mesmas oportunidades de aprendizagem. Pronto, e portanto aquilo que é óbvio para uma criança de 8 anos e que lê com uma fluidez grande, para uma criança com dislexia pode ser um grande, grande desafio. E o que é que se está a passar na cabeça? Cada vez há mais, não é? Há estudos, olham para a cabeça, fazem testes, ressonâncias magnéticas, etc. Há alguma coisa no cérebro dos disléxicos que seja diferente? À vista, quer dizer, à vista dos neurocientistas ou de quem olhe? Os estudos, aquilo que dizem é que as áreas que são ativadas no cérebro que uma criança disléxica ativa versus uma criança que não tem dislexia são diferentes. E uma das grandes dificuldades, e isso tem sido bastante estudado ao nível da comunidade académica, qual é que é o preditor a nível da dislexia, e tem muito a ver com um palavrão que eu passei anos a tentar decorar. Exato. Que é a consciência fonológica e, no fundo, basicamente é conseguir associar o som às letras. E eu andei imenso tempo a tentar perceber, mas como é que o que é que isto significa na prática? E para mim é importante materializar os conceitos. E eu pensei, se eu estiver a fazer um bolo, por exemplo, se eu não souber quais é que são os ingredientes, vai ser difícil fazer o bolo. Exato. Pronto, e a consciência fonológica para mim, do meu entendimento, aquilo que eu aprendi até hoje, fundamentalmente com a experiência com a Francisca, é exatamente o não conhecer muito bem estes ingredientes. E por isso é que se diz muito que é muito importante o treino fonológico sim, os sons, a letra, mas há duas questões que me enchem de curiosidade. A primeira é que eu acho que vai muito para lá do ler e escrever, não é? Não é só um problema de ortografia ou um problema de leitura. Eu, pelo menos, senti sempre que isso invade muitas outras áreas da minha vida. Por exemplo, se alguém me diz, eu sei que depois a ansiedade se mistura com isto e depois se torna um bocado difícil distinguir o que é o efeito da ansiedade e o que é que será de uma dislexia, mas, por exemplo, há instruções que outras crianças parecem perceber muito rapidamente e que a pessoa parece ficar perdida só no princípio da instrução e não ouvir o fim. Por exemplo, eu fazia isto e acho que é bastante comum, a um impulso muito grande em que, por exemplo, naqueles testes de atenção em que a pergunta número 7 diz não responda a nenhuma pergunta do que veio antes, eu nunca conseguia fazer porque eu tinha que responder. Portanto, há muitas outras coisas, se calhar os números, por exemplo, eu faço uma coisa, não sei, por isso é que eu estou aqui a aproveitar para fazer uma consulta, não, mas por exemplo, eu olho para um número e depois vou fazer um Google do número, por exemplo, mas eu, quando estava a olhar para o número, eu achei que estava a decorar 232, mas quando vou ao Google, para além de provavelmente pôr 322 ou outro número qualquer, não tenho confiança nenhuma e volto outra vez ao início para olhar para o número e depois digo, não, agora eu decorei este número e agora vou ao Google e quando chego ao Google digo, não decorei este número, tenho que ir lá ver outra vez. Portanto, o que eu quero dizer é que isto não é só ler e escrever nesse sentido só académico.
Sim, eu concordo muito com a Isabel e pronto, e a minha perspectiva é sempre também da experiência da Francisca, embora agora esteja a estudar mais a fundo estes temas, mas pronto, vem muito também daí. E eu acho que isso é o impacto, ou seja, há impactos colaterais da dislexia. Portanto, não é só uma dificuldade em ler e escrever, é muito uma dificuldade em ler e escrever que depois tem impacto, por exemplo, na memória de trabalho. Se nós estivermos a fazer algo que implica muito, muito esforço, nós ficamos cansados. Portanto, é absolutamente normal. E reduz logo a capacidade de memorização, logo exatamente, de atenção, a concentração, de foco e etc. A capacidade de expressarmos as nossas ideias, não é? Exato. E isso depois vai dependendo um bocadinho de criança para criança. Graus. Há graus, sim. Há graus de Porque dislexia. eu tenho um primo com dislexia que nunca conseguiu, era outra geração, não é? Mas de facto nunca conseguiu aprender a ler e a escrever bem. Comparado comigo, parecia, por exemplo, eu nunca tive dificuldade na leitura. Fui uma ávida leitora. E, no entanto, vejo outros disléxicos que têm, o meu próprio filho teve imensa dificuldade na leitura. Portanto, há de certeza graus. Sim, e uma coisa muito importante é o diagnóstico, exatamente porque depois a intervenção depende de criança para criança e depende do diagnóstico que tiver sido feito. Por exemplo, há miúdos que não têm qualquer problema em ler, mas depois têm muita dificuldade na compreensão. Há outros que têm muito mais dificuldade na parte dos fonemas, portanto a leitura torna-se muito lenta e se torna muito lenta e com muito esforço. Depois acaba por ter um impacto porque não querem ler, e se não querem ler, nós quando lemos também as palavras acabam por ficar na nossa cabeça, não é? Sim, uma base de dados vai ficando num repertório mais... Sim, mas isso é de quem não... A minha grande coisa era que, sendo eu uma leitora ávida, por exemplo, todos os professores diziam assim, tem que ler. No fim dos testes, o meu problema não é ler, eu posso ler tudo, porque eu não me... Não, compreensão, desculpa. Não é isso, de ter... eu não... Esta ideia de aumentar vocabulário e aprender a escrever mais palavras porque li mais, não há uma ligação. Ela não fica, as palavras não ficam lá, só ficarão se eu fizer mnemónicas, coisas assim, se calhar chegam lá. Eu acho que a questão é mas posso ler aquela coisa da escola... desculpa lá, mas este tema entusiasma muito. Teve da escola, escreva 20 vezes a mesma palavra. Podiam ser 200. 200, ia dar igual, exato. Agora, se alguém me dissesse assim, esta por exemplo, palavra tem um significado. Cheguei ao Diário de Notícias, já como jornalista, e o chefe chamou-me e disse, veem de ver é com 2 Es, porque é um para cada olho. Pronto, ficou. Nunca mais na vida me esqueci. Exato. Mas podiam-me ter mandado escrever 100 vezes. Veem e não ia ficar. Não ia ficar. Mas a questão, eu acho que pelo menos do pouco que sei, é que normalmente as pessoas com dislexia, quer dizer, não é uma questão de inteligência e muitas vezes têm um alto grau de inteligência que os ajuda a procurar muitos mecanismos de compensação, o que são muito bons, mas que de facto podem disfarçar isto durante mais tempo, não é? Porque acabam por conseguir ler e parece que até leem, e eu ouço muitos relatos e eu por acaso queria lhe perguntar qual é que é a sua sensação pela sua experiência, porque na escola há muito esta coisa, sabe-se da dislexia, sabe-se 2 ou 3 sintomas, tipo muda-se o B pelo D, e os professores quando não veem isso, ou uma pessoa que tem facilidade em ler, não aceitam o diagnóstico e acham que não, e não dão as acomodações necessárias. No dia estava-me a contar uma que estava a dizer, não tens dificuldade nenhuma porque não tens erros, só que ela não tem erros porque ela já aprendeu a rever as coisas 355 vezes, demora o triplo do tempo a fazer isso, o triplo do cansaço, e portanto a dificuldade está lá, ela arranjou foi um mecanismo de compensação. Vamos deixar a pessoa que nós convidamos a falar. Boa ideia, mãe. Não, mas queria saber isso. Como é que se sente que está esta ponte entre a escola e este diagnóstico? Ou seja, quando os pais se deparam com isto, como é que se vai à escola? Como é que se sente, pelos testemunhos que recebe, que a escola consegue ajudar? Estamos mais abertos? Temos mais informação? Só voltando aqui um bocadinho atrás aquilo que a Isabel estava a dizer e que eu acho que é mesmo muito, muito importante, que é, os estudos dizem que é muito importante a intervenção que seja para cada caso, ou seja, isso normalmente é feito por um terapeuta ou por um psicólogo e isso ajuda muito as crianças a evoluírem e quanto mais cedo, melhor.
é porque o nível de eficácia destas intervenções com os miúdos é realmente importante ser precoce, porque os resultados são muito melhores e está muito baseado no treino. E o treino que os especialistas identificam como sendo o necessário para aquela criança. Eficiente, exatamente. Por exemplo, no caso da Francisca, a terapeuta identificou uma série de coisas que ela trabalhava dentro da sessão e depois nós as duas, eu e a Francisca, trabalhávamos todos os outros dias da semana sobre aqueles pontos que ela nos tinha identificado. E esta repetição depois tem resultados. Portanto, as pessoas que fazem essa avaliação fazem-no com base numa série de critérios técnicos e fazem depois uma avaliação que é entregue na escola. E, ao ser entregue na escola, devem ser efetuadas as acomodações que estão previstas no relatório. E nós temos que acreditar que os especialistas estão a fazer o seu melhor trabalho, não é? E, portanto, claro que há sintomas que podem, e até é excelente que sejam os próprios professores. Claro, isso que é expectável. A fazer que tenham essa informação e que deem o alerta, não exatamente, do género. E essas trocas que a Ana estava a falar são muito importantes, dos P's pelos Q's, dos V's pelos F's, dos B's pelos D's, porque são um indício que há ali qualquer coisa que não está bem, mas quem é melhor que o professor, que tem uma turma de alunos, consegue perceber claramente que há alunos que estão a um ritmo muito diferente e que têm alguns padrões, nomeadamente as dificuldades com as rimas, muitas vezes até têm aquela parte temporal que é difícil dizerem os dias da semana e para trás e para a frente, portanto, a lateralidade. Portanto, há ali uma série de sinais que estão muito, acho eu, comunicados e que, portanto, devem ser um alerta para que esta criança seja avaliada. E a partir daí, embora a dislexia só possa ser diagnosticada de uma forma formal a partir do 2º ano, o terapeuta ou o psicólogo começa a trabalhar antes. Se souber, e isso é um ganho exponencial. Claro. Exponencial. Claro. O jardim de infância, neste caso, não tinha alertado em relação à Francisca nada. Eu, se soubesse o que sei hoje, na altura, eu no 5º ano tinha logo visto que havia ali qualquer coisa que não estava bem, nomeadamente tinha a ver com a motricidade fina. E, portanto, mas são sinais já mais subtis, não é? Tinha que ter um olhar treinado. Sim, tinha que ter este enquadramento que na altura infelizmente não tinha. Podia saber, exato. Mas há aqui um enorme caminho a fazer nas escolas, claramente que sim. E eu não sou muito a favor daquela dicotomia pais versus professores, a culpa é dos professores, a culpa é dos pais, dos especialistas. Acho que nós temos mesmo que trabalhar em conjunto, pais, especialistas e escola, e pondo a criança no centro, porque isso é mesmo importante. Não é só a escola que consegue, não é só o especialista naquela hora, e muito menos os pais sem nenhuma direção. Então estas 3 partes têm que funcionar em conjunto. E para isso eu acho que há aqui um grande salto que tem que ser feito a nível do ensino, que é a formação aos professores, porque é difícil também nós exigirmos aos professores que eles ajam de determinada forma. Sem formação e sem apoio também humano, não é? Que às vezes são 1 para 27 crianças e, portanto, nem sequer têm a possibilidade de fazer estas avaliações mais pequeninas e as acomodações de acomodar. Portanto, se calhar é preciso mais pessoas. Mas isso, o trabalho da Patrícia foi com as escolas, tem sido um trabalho com cursos, passatempos, como é que se chamam? Umas bandas desenhadas. As bandas desenhadas nos individuais das refeições, e essas escolas que trabalharam consigo correu muito bem, não é? Sim, o meu papel até agora tem sido muito numa lógica de colaboração e como é que podemos pôr estas 3 partes a funcionarem de uma forma melhor. E a base das bases é os professores terem noção que isto não é uma questão de inteligência, de preguiça, é simplesmente neurobiológico, ou seja, o cérebro funciona de forma diferente. Eu às vezes costumo usar muito metáforas para explicar, porque às vezes isto são termos técnicos muito difíceis e eu sentia muito isso quando comecei a mergulhar aqui nestes temas, mas o que eu costumo dizer é que a comparação entre uma criança com dislexia e uma criança sem dislexia é mais ou menos como um carro fazer uma viagem de Lisboa ao Porto.
pode ir pela autoestrada, a criança que não tem dislexia vai pela autoestrada, chega lá mais descansadamente, vai com 3 vias, portanto pode ultrapassar, não tem buracos na estrada, e a criança com dislexia chega na mesma Lisboa-Porto, mas vai pela estrada secundária, tem que estar com atenção, com muita atenção e concentração. Carros à frente, obstáculos. Exatamente, porque tem obstáculos, porque tem buracos na estrada, mas chega lá. E portanto é isto. Não é? E, portanto, o carro pode ser exatamente o mesmo e no outro, e há um que chega mais rápido do que outro, e não quer dizer que seja mais... O outro precisa só de ajudar a pavimentar a estrada nacional. Exatamente. Mas, Patrícia, duas questões. A primeira é que quando eu vou à sua página de Facebook, à sua página do Instagram, e quando, antes de fazer o prefácio, andei também a estudar e li o seu livro, o que me chocou foi que achei que a escola dos anos 60, que foi a minha, e que, obviamente, quando a minha mãe conseguiu este diagnóstico, andou Lisboa inteira a encontrar uma psicóloga que tinha estado em França, portanto, era uma coisa que quase não se falava, e só o facto de ela ter 6 filhos antes de mim que não tinham tido problema é que a fez perceber que eu tinha um problema e ser muito proativa em relação a isso, mas... eu continuo a ver nas queixas dos pais que aparecem no seu blog, nas suas páginas, exatamente juízos de valor feitos em relação às crianças exatamente iguais. E uma coisa que me chocou, ainda há muito pouco tempo vi na sua página, porque vi isto acontecer, que é, sim senhora, vamos fazer a acomodação para um aluno que tem dislexia, então tem que ter mais meia hora para fazer o teste, não pode ter as folhas impressas no verso pronto, uma série de acomodações tecnicamente pensadas para que a criança compreenda. A criança teve boas notas, começou a correr bem, e então o professor disse, então agora vamos experimentar fazer sem isto. E a pessoa lá vai a pique para baixo e afinal não resultou. O que é que leva é o mesmo do que ter um aluno diabético na aula que tem que tomar insulina de X em X horas e haver de repente um professor vamos que diz, experimentar. Bora experimentar tirar-lhe a insulina a ver, se calhar isto é a coisa dos pais e dos médicos, se eu lhe desse um repousado. Portanto, de facto, por muito que a ciência vá avançando e se vá dizendo, continua a estar subjacente na cabeça das pessoas que isto é uma questão de força de vontade e de preguiça. Voltamos outra vez. Sim, e eu acho que a Isabel tocou aí num tema mesmo muito importante, que é, ainda há muito desconhecimento sobre o que é a dislexia e o que implica a dislexia. E há um estudo que tem uns 4 ou 5 anos sobre os programas, os cursos dos professores em Portugal, em que foram analisados 35, salvo erro. Os currículos. Certo. Currículos. E nesses cursos não há nada sobre neurociência, não estou a falar de dislexia em... Sim, neurodivergência, neurociência, em o particular, desenvolvimento. Portanto, não há nada sobre neurociência e aprendizagem nesses currículos. Isso faz-nos pensar que, sem este conhecimento também integral, ou pelo menos sem uma visão ampla de como é que funciona o nosso cérebro e que impactos é que tem, por exemplo, uma dislexia numa criança, na leitura, e esta diferença entre a preguiça e uma rota diferente para ler, não é? É muito difícil que depois as coisas aconteçam de uma forma estruturada. E, portanto, eu acho que esse é claramente o primeiro passo que era muito importante que fosse dado ao nível da formação dos professores. Ou seja, a dislexia impacta 10% da população mundial. É muita gente. A literacia é um marcador muitíssimo importante no bem-estar. Sucesso e no bem-estar e na felicidade dos seres humanos. Exato, não é? Portanto, acho que estava na altura de realmente garantir que todos os professores têm formação e têm uma formação que seja holística, ou seja, não lhes interessa propriamente saber os termos técnicos da consciência fonológica. Sim, nem precisam de fazer o diagnóstico, mas precisam de saber os sintomas para alertar, para encaminhar e depois para saber respeitar as acomodações e implementar aquilo que os técnicos acharem melhor. Patrícia, e os colegas? É porque essa banda desenhada era dirigida aos mais pequenos, para que eles percebam a pessoa que está ao lado, mas nós sabemos como é que os miúdos são.
E aquela coisa de dizer, pois tiveste uma boa nota porque tens mais meia hora para fazer o teste, ou a professora está-te a favorecer por isto ou por aquilo, essas coisas são quase inevitáveis. Como é que se ajuda uma criança a lidar com esses comentários? Eu sei que na escola é o gordo, ou é o que tem óculos, ou as crianças são feitas também para perceber a diferença e relevar a diferença, não é? No mau sentido neste caso, ou no sentido honesto, se quisermos. Como é que se pode ajudar estes miúdos e faz diferença? Por exemplo, depois da banda desenhada, estes miúdos são mais empáticos? Eu acho que não há uma solução única, não há uma lista que implementemos e de repente fique tudo excelente. Acho que há uma série de passos de várias partes que é importante acelerar. A formação dos professores, para que os professores saibam e percebam bem o tema, porque se eles também não souberem explicar, os miúdos vão achar sempre que aquilo é uma vantagem. E depois também a contribuição de todos nós, porque a nossa sensação é sempre... mas isto é o currículo que não funciona, isto é a escola que não faz, isto é... A sociedade, como se nós não fizéssemos parte dela, não é? E o que é que eu posso fazer? E foi daí que surgiu um bocadinho as bandas desenhadas, e foi exatamente daquilo que eu via na Francisca. Portanto, a base foi essa, mas eu acho que há muitas crianças que sentem isso, que sentem que os colegas não compreendem e, portanto, não compreendem nem porque é que não leem, nem porque é que não escrevem tão bem, nem porque é que o teste é adaptado, mas porque é que isto é uma vantagem extra que ele está a ter direito e que não faz sentido nenhum. E, portanto, é importante explicar. Claro. E não pode ser... A explicação tem que vir de vários sítios e, para isso, a informação tem que ser divulgada de uma outra forma. E depois há outro tema também, que é... Há muita informação a nível académico, das faculdades, de teses fantásticas. Sim, que não é compreensível para os leigos. Que isto venha para a sociedade. E depois, às vezes, as pessoas dizem... mas agora toda a gente fala de tudo. Claro. Se não é hiperativo é porque é isto, se não é isto é porque é aquilo. Não, mas tem que se abrir os canais para falarmos das coisas de forma a que todos percebemos, não é? Essa comunicação. E tem que se trabalhar muito em equipa, porque ninguém tira... Os terapeutas são os terapeutas, têm o seu trabalho, são fundamentais, os psicólogos também, os professores também, os pais também. Portanto, estas pessoas têm que trabalhar em conjunto, sem terem medo de estão a entrar aqui no meu lugar. Não, vamos... O foco aqui é a criança. Claro. E eu acho que é isso que às vezes falta percebermos. Sobre as bandas desenhadas e a integração nas escolas, eu recebi testemunhos que me arrepiaram, espetaculares, de miúdos, que disseram, eu agora já percebo, porque se há professores que estão completamente longe deste tema, há professores que são espetaculares que levam onde for preciso. Claro. E isso tem um impacto gigante. Claro. E tem um impacto na forma como os miúdos tratam uns aos outros. Enorme. Eu acho que se há um professor que consegue aceitar e valorizar o trabalho de equipa e levar um grupo a trabalhar em equipa também, acho que isso pode fazer uma diferença brutal. E é isso, por isso precisam de informação. Sim, e perceber o que é que, quando um professor é capaz de relevar as qualidades de um que consegue fazer isto que tu não consegues, e o outro faz esta parte, e o outro põe as legendas, e o outro constrói, e o outro é criativo, mantendo toda a gente é importante e compreende. Por isso é que os bons professores marcam para a vida inteira. Para a vida toda, exatamente. E os bons treinadores de desporto e essas pessoas. Mas a Patrícia agora quer dar Era isso que eu ia perguntar. A Patrícia agora está a tirar um mestrado em língua gestual portuguesa. Certo. Adoro. Eu costumo dizer que eu tenho a sorte de ter várias vidas, ou de poder ter várias vidas dentro da mesma vida. E, portanto, depois da área financeira durante tantos anos, trabalhei muito, durante também uns 5 anos, com equipas, muito virada para a parte da produtividade e de como é que as equipas podem entregar de uma forma mais consistente e melhor. E fui tirar muitas aprendizagens disso para o tema da dislexia e, fundamentalmente, para a Francisca. E isso chegou a um ponto em que eu senti necessidade de... Há muitas coisas que eu fazia porque a terapeuta me dizia é para fazer assim, mas eu gosto de saber o porquê. Claro. E, portanto, isto começou a criar em mim uma curiosidade, comecei a ler muito sobre o tema e acabei por resolver fazer um mestrado em língua gestual portuguesa
por causa do tema da linguística, ou seja, isto dá-me uma base muito forte a nível de educação, de neurociência, de aprendizagem, de cérebro, memória, etc. Todos os temas que me interessam muitíssimo e, portanto, está a ser assim um grande desafio. Sim, a voltar à escola. Sim. E o objetivo é fazer o doutoramento, porque gostava muito, muito, muito de trabalhar este tema nas empresas, porque se isto é um tema nas escolas que está como está, imaginemos então nas empresas que estamos então todos... isso traz-me à pergunta que eu tenho andado desejosa de fazer, que é... Eu tenho a consciência, mais outra vez uma consulta, eu tenho a consciência de que encontrei muitas estratégias para dar a volta aos problemas e tenho super grata aos computadores, ao corretor ortográfico, a todas essas coisas. Mas tenho a sensação, ou o pressentimento, ou o medo, que com a idade a dislexia volte, ou melhor... que estas estratégias de adaptação, que exigem, como a Patrícia estava a dizer, mais esforço, mais concentração, mais memória e tudo isso, à medida que a pessoa envelhece e perde algumas dessas qualidades, provavelmente a dislexia vai-me atacar outra vez, quase como se eu fosse uma criança. E eu gostava de saber se há algum estudo ou algum pensamento sobre disléxicos velhos. Nos mais velhos. É que eu vi por acaso, quando estava à procura de coisas, que pessoas dizerem que de facto voltam a sentir... Não é? Se a pessoa tem... Claro. Eu vou ser muito sincera, Isabel, não sei, eu não sou de facto... Mas agora ficou curiosa também. Não, já agora, vai ser para a próxima agora vez. Já vou... Agora vamos ver, exato. Não, eu não sei, nunca li sobre isso. Quando a Francisca for velhinha, logo saberá a resposta. Isto vai à mercê da Francisca, não é? A Francisca vai-me visitar. Mas eu posso fazer olá e explica-lhe. Não, mas... Olha, rimas não vou fazer. Rimas não vai fazer, nem ela, portanto, olhem, pensem... Mas agora... Vocês não estão a brincar, mas eu vou dizer a sério. Eu vejo, já visito lares e a minha irmã visita lares e eles passam a vida a fazer linga-lingas, rimas e jogar às cartas e coisas assim que aquilo para mim podíamos fazer vai um ser lar o para terror. disléxicos. Um lar para disléxicos especiais. Que Com o doutoramento. Com o doutoramento. Não, mas há aqui uma coisa muito importante que a Isabel referiu e que eu acho que é importante dizer, que é, nós estamos sempre focados nas fraquezas da dislexia e na dificuldade na leitura e nos erros ortográficos e etc. Mas a dislexia tem também muitos pontos fortes. E a criatividade, por exemplo, no caso da Francisca é uma coisa muito evidente, a capacidade de resolver problemas e muitas vezes nós pais estamos tão ansiosos e tão aflitos porque o nosso filho não consegue ler que nos esquecemos de... Então, tudo o que ele faz bem, não é? Exatamente, vamos pôr aqui no palco o que é de bom, o que sai daqui de muito bom. E há muitas coisas e, portanto, há que potenciar esses pontos fortes porque são altamente diferenciadores e depois também a minha curiosidade em estudar isto a nível da produtividade das empresas é essa, que é estas pessoas nos sítios certos têm uma função que podem ser extraordinárias. Agora, se forem fazer uma coisa que é exatamente onde têm todas as dificuldades... Exatamente, vai ser muito mais difícil. Mas essa da resolução de problemas é muito engraçada, não é? É fora da caixa sempre. Eu quando tenho alguma coisa assim, nomeadamente relativamente ao projeto e etc., que estou assim mais num beco sem saída, Francisco, o que tu achas? E ela vem sempre com uma ideia que eu nunca tinha pensado. Isso é muito giro. Mas sobre o facto de... A dislexia é uma coisa para a vida toda. Ou seja, nós não deixamos de ser disléxicos. O que acontece é que, como a Isabel estava a dizer, há muitas estratégias que encontramos ao longo da vida, não é? E que vamos treinando. E isso vai treinar os nossos circuitos neuronais no cérebro. E, portanto, quanto mais treinados, mais fortes eles ficam. É como se... Exatamente, é o músculo. É como se deixássemos de ir pela estrada secundária, há bocadinho, no exemplo de há bocadinho, de Lisboa ao Porto, e já vamos pela estrada principal. E, portanto, aquilo já começa a ser muito mais automático e menos cansativo. E, portanto, mas agora fiquei muito curiosa. Exato. Como é que...
Patrícia, foi um gosto e continuávamos a falar durante muito mais tempo. Falta Mas perguntar. Chegámos ao fim, mas temos uma pergunta que é: lembras-te de alguma birra assim grande que tenha feito ou que ainda tencione fazer ou que esteja a planear fazer? Bem, se eu puxar isto para a dislexia, eu posso dizer que, como acompanhei a Francisca desde a altura em que ela foi diagnosticada de uma forma muito, muito intensa, às vezes era eu que fazia a birra, não é? Portanto, era eu que já estava muito cansada e já não tinha, se calhar, a paciência. Se calhar, não tinha mesmo a paciência que devia ter. E no meio dessa birra vinha uma das minhas filhas e dizia: deixa, eu faço. E isso acho que tem sido dos momentos mais marcantes e aquilo que e também pegando nisto para outras pessoas, que é não tentem fazer tudo sozinhos, porque temos uma rede à nossa volta e é ativar essa rede com toda a calma, porque isso é que dá segurança aos miúdos depois também para eles seguirem o seu caminho e para terem sucesso. Vamos subscrever esta birra. E eu vou acrescentar uma coisa que quando eu falei com a Patrícia e fizemos essa entrevista e que se pode encontrar no blog do Dislexia Dia a Dia, Day by Day. Agora trocaram, agora em inglês, Day by Day, foi que, por exemplo, isto é para todos os pais que tenham filhos disléxicos, eu como filha disléxica, a coisa pior que me podiam fazer é pôr a minha mãe a ensinar-me, a ajudar-me nos trabalhos de casa ou a fazer qualquer coisa desse género. Havia livros que voavam pela janela. Não, mas isto é só porque é muito importante. É espetacular quando se consegue. Por exemplo, a Ana ajuda os filhos muito em casa e não tem isto com os filhos. Mas eu, raciocinando do meu eu adulto para o meu eu criança, acho que é muito difícil para uma criança que tem uma mãe, no meu caso, e se calhar a Francisca com a Patrícia também, tem uma mãe que é muito capaz, mostrar as nossas falhas a uma pessoa que nós queremos que nos admire. E, portanto, é muito mais fácil mostrar as nossas falhas a um explicador, a um terapeuta, ao filho da vizinha do 7º andar que vem cá abaixo ajudar a fazer os trabalhos de casa, que a gente, claro, quer que ele nos admire, mas não é grave se não nos admirar tanto, e portanto acho que os pais não se devem sentir minimamente complexados de delegar acho que depende imenso dos miúdos e dos próprios pais. Mas delegar, porque às vezes não é, a Patrícia está aqui a dizer, já estava cansada, mas sentia que isto era uma missão que a Patrícia tinha que fazer, que uma mãe que gosta do filho vai ajudar e vai ajudar até ao limite. E eu acho que quero deixar a mensagem que sim, ótimo se funciona, mas não se sinta isso como uma rejeição pessoal, nem como odiar, mas pelo contrário, é porque provavelmente seu filho a admira tanto que prefere que essas coisas que não vão correr, então vir-lhe mostrar os resultados bons, mas não passar consigo por a parte mais difícil. Pronto, ficamos assim, com estas observações. Notas de rodapé. Notas de rodapé, não a brincar. Muito obrigada, Patrícia, foi um gosto. E obrigada, mãe. Obrigada, Ana. Obrigada. Beijinhos, até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.